Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Se ainda não foi inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você gostar desse vídeo e acompanhar até o final, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Convido você a participar comigo de uma série especial. Essa série se chama Eu Quero Ser Feliz. E hoje nós vamos estudar algo muito interessante. O tema de hoje é o seguinte, olha só. Quando a maldade começou, é o tema de hoje. Pegue aí a sua Bíblia, estou com minha Bíblia aqui em minhas mãos, e vamos estudar as Sagradas Escrituras. Olha só o que diz aqui o nosso tema de hoje, a nossa introdução. Diz assim: muitos acreditam que o diabo não é um ser pensante, mas apenas uma influência negativa. Outros conseguem compreender como surgiu o mal. Há ainda aqueles que pensam que, para existir um equilíbrio no universo, é preciso o mal e o bem. Olha só. Hoje queremos encontrar algumas respostas, né, da Bíblia para a origem do mal. Descobriremos que um dia Satanás, né, foi Lúcifer, um anjo de luz. Ele era amigo íntimo de Cristo e o comandante dos anjos de luz. O egoísmo surgiu no coração de Lúcifer e o mal sujou o universo. Olha só, seguindo aqui, nós temos o seguinte. O que nós temos aqui? Vamos conhecer como começou essa história triste sobre como o pecado chegou até nós hoje. E aqui diz assim: e descobriu que tudo isso tem a ver conosco. Então, nós vamos hoje estudar, né, como começou a maldade, né? E quando nós pegamos aqui, falou de um ser chamado Lúcifer, não é isso? Um anjo de Deus, né? Que antes era um anjo bom, foi criado por Deus. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz, mas que surgiu no coração desse anjo, né, o desejo pecaminoso, né, o pecado, o egoísmo, né? E aí perceba que esse anjo ele se transforma em Satanás, né? O nosso acusador, o nosso inimigo. E nós vamos estudar um pouco hoje sobre esse assunto. Aqui diz assim: onde começou o pecado? Nossa primeira pergunta. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao 9. Diz assim: olha só o que diz as Sagradas Escrituras. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Olha só o que diz aqui: ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Onde começou o pecado? O pecado começou no céu, através desse anjo que era um anjo de luz e que agora se chama Diabo. Ele foi expulso do céu, mas ele não foi expulso sozinho, ele foi expulso com a terça parte dos anjos. É por isso que em todo mundo existe vários tipos de desgraça, porque ele não está sozinho.
tem os seus anjos maus com ele. Mas o pecado começou no céu. Seguindo aqui, diz o seguinte, ó. Em quem se originou o pecado? Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15. Quando você pega Ezequiel 28, verso 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas, e aqui diz, no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então perceba o seguinte, olha, em quem se originou o pecado? Então o pecado se originou nesse anjo. Aqui diz que esse anjo, ele era guardador do trono de Deus, ele estava ali perto ali de Deus. Perceba que esse anjo era um anjo perfeito, não é mesmo? Mas diz que se achou iniquidade nesse anjo. E o que é iniquidade? 1 João 3, verso 4 diz que é a transgressão da lei, né? Da lei de Deus. Agora você seguindo aqui, diz o seguinte, olha só. Pergunta de número 3. Que prova de obediência Deus pediu a Adão e Eva, né? Nossos primeiros pais que Deus criou e colocou no jardim do Éden. Deus pediu uma prova a este casal. E que prova foi que Deus pediu para eles? Quando você pega o livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 16 e o verso 17, vai nos dar a resposta, que diz assim, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então perceba o seguinte, olha só, que prova de obediência Deus pediu a Adão e Eva? Que eles não comessem do fruto da árvore do bem e do mal. E Deus ainda dá uma advertência, que se eles comessem, eles iriam morrer. Então essa foi a prova de obediência que Deus pediu ao casal recém-criado, né? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você pega a pergunta de número 4, diz o seguinte, olha só o que aqui diz. Em que consistiu o primeiro pecado? Gênesis 3, do verso 4 ao 6. Quando você pega o texto, diz assim, olha só. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também, né, ao seu marido, e ele comeu com ela. Então veja só, em que consiste aqui, né? Veja só a pergunta: em que consiste o primeiro pecado? Consiste aqui na desobediência, porque lá Deus falou o seguinte: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui o diabo chega para Eva, é claro que ele está disfarçado, né? Ele entra numa serpente e ele diz assim, ó, é certo que não morrereis, né? Se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Então a mulher, né? Ela come daquele fruto. Então aqui o pecado, né? Ele consistiu na verdade na desobediência. Seguindo aqui, a pergunta de número 5 diz assim, ó, qual é o resultado final do pecado?
Lá em Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim, olha só o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O resultado final do pecado é a morte. Mas que morte é essa? É a morte eterna. Você percebe? Então, se a pessoa ela vive na prática do pecado e não existe arrependimento, essa pessoa ela vai morrer. Você percebe? É uma consequência do seu pecado. Então, devido à desobediência, devido ao pecado, entrou a morte, né? Algo terrível. Seguindo aqui, diz assim, ó, o que nos purifica de todo o pecado? O que nos purifica de todo o pecado? Quando nós vamos no livro de 1 João, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus nos diz assim, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, né? Glória a Deus. Aleluia. Você percebe, então, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos lava de todo o pecado. É por isso que a ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seguindo aqui, diz o seguinte, olha só. Então, qual deve ser a minha e a sua decisão, né? Aqui fala o seguinte, olha só o que diz aqui. Creio no Salvador Jesus Cristo, quero ser perdoado e libertado do poder do pecado. E aqui diz assim, meu sincero desejo é agradar a Deus e viver como Ele ordena. Sabe, meu amigo, minha amiga, se esse é o seu desejo de agradar a Deus, viver como Ele ordena, que Deus possa abençoar a você e que isso possa se concretizar na sua vida. Espero que você tenha aprendido mais um pouco da palavra de Deus. Convido você a fechar os olhos e a orar comigo. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo presente estudo. Hoje descobrimos que o Senhor criou um anjo perfeito, mas que se achou iniquidade no coração desse anjo, e era um anjo de luz, e se tornou um anjo de trevas, o nosso inimigo, mas pela graça de Deus nós confiamos que o teu sangue redentor nos lava e nos purifica de todo o pecado. E obrigado, Senhor, por isso. Fique com meu amigo, com minha amiga, nos abençoe sempre. Nós pedimos essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.